O Cruzeiro pega o Mirassol às 7 da noite nessa terceira rodada do Brasileirão. Vitória contra o Coelho no fim de semana, 2-0 no Campeonato Mineiro. Deu outro astral ao time do técnico Tite. Já o Mirassol vem de derrota por 1-0 contra o Capivariano fora de casa. Mirassol poupou o time todo, né? Pensando nesse jogo contra o Cruzeiro. Já detalhes da equipe do Mirassol, que mudou bastante também em relação ao ano passado, quando brilhou no Campeonato Brasileiro, chegando à Libertadores deste ano. Cruzeiro, como eu disse, lanterna do Brasileiro, com 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. Mirassol é o 4º colocado, uma vitória e um empate, e segue invicto no Campeonato Brasileiro. Vamos a São Paulo, as primeiras informações do jogo. Como vai o técnico Tite? O que faz o Tite para montar o time para o jogo de hoje? O Emerson Pansieri tá lá, em loco, já no palco do jogo. Aliás, para muita gente, Pansieri, um dos melhores gramados do Brasil, é o do estádio aí do Mirassol. Quem tá no YouTube já tem as imagens, né, do estádio Maião, pequenininho, acanhadinho, mas de uma ótima estrutura pro jogão de hoje. Pansi, um abraço, bom dia. Tô vendo que aí, tal como aqui, bastante nublado, né, Pansi? 11h45 marcou o sinal eletrônico. Bom dia, Pansieri. Um abraço pra você, Thiago, bom dia. Ótimo dia para quem acompanha o nosso Rádio Esportes aqui da Itatiaia. Todo mundo aqui querendo saber as notícias do Cruzeiro. Estamos em Mirassol. Na verdade, estamos hospedados em São José do Rio Preto, assim como o Cruzeiro. É uma cidade muito próxima, Mirassol a São José do Rio Preto, onde tem um aeroporto, né, onde desembarcamos e acompanhamos ontem a chegada do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro vai fazer esse caminho que fizemos para chegar aqui, né, para fazer o Rádio Esportes. Pega ali o Washington Luiz, uma rodovia extremamente estruturada, né? Bom asfalto, você chega com tranquilidade. Vou te falar, Thiago, que do Hotel do Cruzeiro, Estádio Maião, o Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, né, que dá esse apelido do Maião, 15 minutinhos, 20 minutinhos, não passa disso, rapidinho, a turma vai chegar aqui, a delegação do Cruzeiro vai chegar com toda a segurança e tranquilidade pra bola rolar mais tarde. Inclusive eu tenho imagens pra gente colocar pra turma do YouTube, pra quem tá no radinho descrevemos, tudo aquilo que o Thiago destacou, né? Um estádio com muita estrutura, não é grande, diga-se de passagem, não é grande, mas uma estrutura bem legal, campo de qualidade, campo aí com grama natural, né? Não tem nada de gramado sintético aqui, é uma grama natural, muito bem cuidada, né? Um estádio que tem aí as características de onde a gente viaja, onde a gente passa no Brasil, tem muita qualidade. Inclusive, ouvimos isso dos próprios jogadores, né? A última comissão técnica que teve aqui foi a do Leonardo Jardim, acompanhando, né, aquele empate Cruzeiro 1-1 com o Mirassol. Muita gente elogiando o estádio. Então é essa estrutura, é esse gramado, é esse campo que os atletas do Cruzeiro têm mais tarde para esse duelo contra o Mirassol. Thiago, é bom, né, quando a gente viaja. Você também já teve na função de repórter, Thiagão, andando e desbravando o Brasil inteiro. É bom quando a gente vê uma estrutura desse nível, né? Ô Emerson Pansieri, eu estive no ano passado nesse interior de São Paulo, ainda de férias. Você desce em São José do Rio Preto, você vai ali a Olímpia, você vai a Mirassol, você passa pelo interior de São Paulo, é impressionante, né? Parece outro país. Felizmente para eles, exato. Infelizmente para nós, né? As estradas aqui em Minas Gerais, meu Deus do céu, lá tudo duplicado, tudo tranquilo, aquelas retas incríveis, e a cidade também, né? E aí, o reflexo no estádio, da boa condição do gramado. Dá um passinho pro lado aí, ô Pansieri, você tá atrapalhando a imagem, filha da mãe. Deixa eu ver o gramado. Isso, não é só você sair que já tá bom. Ah, então tá, você vai passear pelo gramado. Pra quem tá no YouTube, pra você do rádio, Pansieri já descrevia a imagem. O estádio, ele é acanhado, né? Um público pequeno, mas com uma ótima estrutura pra jogo. Agora, quero saber de postura, porque o Mirassol tá inteiro, tanque cheio, poupou todo mundo. O Cruzeiro vem de um jogo desgastante contra o América, é clássico, debaixo de chuva, pressionado. Nath Fiuza, começo com você, Natita. Muito boa tarde. O que você está esperando do jogo hoje? E te pergunto mais, o empate hoje é bom negócio ou pelo fato de ser lanterna, de não ter vencido no campeonato, não ter pontuado, hoje tem que ganhar de qualquer jeito, hein? Quero a sua opinião, sua análise, Natália Fiuza. Boa tarde, aliás, bom dia, Nath. 11h49, Natália. Bom
Bom dia, Tiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte. Sempre uma satisfação estarmos juntos. Meu abraço também para o Pansieri. Já começo respondendo a sua segunda pergunta sobre qual resultado hoje pode ou não ser comemorado pelos torcedores do Cruzeiro. Eu acho que ainda que o Mirassol seja um adversário duríssimo, o Cruzeiro jogando fora de casa, hoje tem que vencer, né? Num campeonato em que o Cruzeiro tem ambições de brigar na parte de cima da tabela novamente, como foi no ano passado, né? Sonhando até mais com o título em 2026 do que foi na última temporada, é inadmissível 3 rodadas sem vitórias, né? O Cruzeiro tá brigando, tá neste momento, né? Brigando não, figurando na parte de baixo da tabela, muito em função do saldo de gols, aquela goleada pro Botafogo, mas hoje, por causa de todo esse contexto, da necessidade também desse time seguir evoluindo, dando boas respostas, né? Acalmando mais o ambiente, hoje tem que vencer. Cruzeiro se quer bater de frente com Palmeiras, com o Flamengo, até a reta final do campeonato lá em dezembro. O jogo contra o Mirassol, ainda que seja um mandante, né, muito bom, ainda que seja um desafio complicado, Cruzeiro tem que pensar na vitória. E aí, claro, a gente sempre vai pontuar aqui a parte física, né, a preocupação, porque o Cruzeiro vem utilizando força máxima nas 2 competições de maneira simultânea. Tem a questão da chuva, que é uma preocupação. Você falava aí do tempo nublado lá no interior de São Paulo. A gente sabe, Cruzeiro vem de 2 partidas com campo muito pesado, né? O jogo contra o Betim, o jogo também contra o América lá no Mineirão. Isso gera um desgaste a mais. Torcer para que hoje, quem sabe, não tenhamos chuva no momento da partida, mas é algo que o Cruzeiro tem que considerar. Mas vai ter que entrar com muita força nesse primeiro tempo, né? Para tentar fazer o seu gol, para tentar buscar um resultado, se defendendo melhor, assim como foi no jogo contra o América, em que a linha defensiva se apresentou melhor. O Cruzeiro quase não cedeu oportunidades ao time americano. E a preocupação do segundo tempo. No jogo contra o América, o Cruzeiro conseguiu ser uma equipe constante, regular. Não caiu tanto de desempenho e nem mesmo na parte física na segunda etapa. E isso é um desempenho, aliás, um desafio para hoje à noite, até porque a gente sabe o Mirassol é uma equipe que vai forçar o jogo o tempo todo, está se poupando no Campeonato Paulista, visando o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro vai ter que lidar com esse cansaço também na segunda etapa, mas entendendo que é preciso competir os 90 minutos se quiser voltar com 3 pontos na bagagem, viu, Thiago? Nath, agora esse dilema, né, sobre o desempenho, o time desgastado, não pode perder mais pontos no Campeonato Brasileiro. O João Vitor Xavier também está conosco no Rádio Esportes e é justamente esse tema que eu gostaria de abordar contigo, João. Esse dilema entre ritmo pro time e o desgaste físico, né? Como é que vai fechar essa equação? João Vitor Xavier, também nosso analista do timaço da Itatiaia no Rádio Esportes. O que você pensa, hein, João? É importante que a gente veja evolução nas equipes, Thiago. Os times têm que evoluir. É óbvio que nenhum time vai jogar o ano inteiro bem, vai jogar a temporada inteira bem. Todo time oscila, todo time tem um jogo melhor, tem um jogo brilhante, tem um jogo espetacular e às vezes faz uma partida que não é tão boa assim. Mas manter uma consistência, uma média de boas atuações, isso é muito importante. E o Cruzeiro vai para um desafio muito duro hoje contra um time chato, organizado, bem pensado, planejado e que fez um belo trabalho no ano passado. Esse Mirassol foi um time que deu uma aula, uma lição de como pensar uma temporada, de como planejar um trabalho consistente de longo prazo. Não está sendo fácil para ninguém jogar contra o Mirassol e não vai ser fácil para o Cruzeiro também. Agora, com sinceridade, Thiago, quando você me pergunta se o mais importante no momento é ter sequência, dar ritmo ou poupar, se for para poupar, meu amigo, que não seja no Campeonato Brasileiro, porque esse jogo de agora vale tanto quanto o jogo lá de novembro, quando o Cruzeiro pode estar brigando pelo título. Então, o momento é de colocar o que tem de melhor em campo, de testar o que tem de melhor, de fazer o que tem de melhor no Brasileiro. Se tiver que poupar, poupe no Campeonato Regional, que vale muito menos do que o Campeonato Brasileiro. Eu prefiro, para Atlético e Cruzeiro, que não seja título de mineiro, mas que estejam bem na temporada brigando pelo que importa, do que ganharem mais um Campeonato Mineiro, que não muda nada na história dos dois, e naufraguem em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, que são os títulos que de fato importam para torcidas desse tamanho, e é o que eu penso para o caso do Tite. Se for poupar, meu amigo, hoje não é o dia.
hoje é tentar buscar a vitória contra um time muito chato e muito duro no Brasileirão. Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando, o coração acelerado é única. E com a segurança e a confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, contra-ataque, provedor, transmissão ao vivo. Na hora de você ter o suporte, você sabe em quem pode confiar. Confie na 7K. 7k.bet.br, 7k.bet.br, para maiores de 18 anos, sempre com responsabilidade. Portaria SPA-MF 322 de 17/2/25, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, também no nosso time de analistas da Itatiaia, 11h54, pergunta do Rádio Esportes, hein? Pra você participar, Campeonato Brasileiro, já vão voltar, Mirassol, Pansieri vai escalar o Cruzeiro, Pedro Abílio vai trazer mais informações também da equipe do Mirassol. Hoje é um dia bom pra abrir aquele latão pra acompanhar o Cruzeirão, Pansieri. Agora, o Tite precisa dar uma resposta aí, né? Tem que justificar qual time do Cruzeiro, que ele tá aprontando pra hoje, pra torcida celeste, comprar o latão no BH e curtir tranquila, torcendo por uma vitória do Cruzeiro, Pansi. Você sabe que o Pedrinho gosta demais, né? Quando você fala o latão, ele fica feliz da vida. E aí, ele mais feliz da vida se tiver a vitória do Cruzeiro, com certeza. Thiago, deixa eu trazer aqui os relacionados. Daqui a pouco a gente vai trazer o provável Cruzeiro e você vai rodar também o Pedro Abílio com as informações do Mirassol. Mas deixa eu trazer os relacionados. Os goleiros Cássio, Otávio e Marcelo. Para lateral direita tem o William e tem o Fagner. Fagner hoje titular. Para lateral esquerda tem o Kaique e o Cauã Prates. Para zaga tem o Fabrício Bruno, o João Marcelo, o Vidalba e o Bruno Alves. Para o meio campo, Christian, Gerson, Japa, Lucas Homero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Até temos imagens, né, dessa chegada do Cruzeiro ontem em São José do Rio Preto. Estávamos registrando, estava caindo uma chuva, Thiago, depois que o time chegou, que você precisa de ver. Pro ataque tem Arroio, Caio Jorge, Kaique Kenji, Neiser Vidiarreal, Sinisterra, Wanderson e Ryan Leles. Esses atletas relacionados, eu chamo até atenção pro Ryan Leles, que foi destaque do Cruzeiro, né, na Copa São Paulo, fazendo gols, né, dando também assistência, jogador que tem aí um futuro promissor, sendo relacionado pelo técnico Tite para esse duelo contra o Mirassol. Eu já emendo a escalação, Thiago, ou você quer aquele suspense? Bora com a escalação, o torcedor tá ansioso, Pansi, escala aí o provável Cruzeirão para hoje, Pansi. Só se for agora. Você falou, eu vou atender meu amigo Thiago Reis. Para essa formação do Cruzeiro hoje, a dúvida em relação ao ataque. Se começa com o Arroio ou se começa com o Wanderson, né? Vamos ver o que vai fazer o Tite para esse duelo de hoje às 7 horas da noite aqui contra o Mirassol. Então, Cássio no gol. Tem até o campinho, né, para quem tá acompanhando no YouTube. Mas para quem tá no radinho, eu vou descrever essa escalação. Ó, Cássio no gol, o Fagner na direita, o Fabrício Bruno na zaga com o João Marcelo e o garoto Kaique Bruno. No meio campo, Lucas Romero, Gerson, Christian com o Matheus Pereira. Essa dúvida do Arroio ou Wanderson e o Caio Jorge, que estava inspirado diante do América, 2 gols. E na temporada passada, no empate 1-1 com o Mirassol aqui, ele marcou um dos gols do Cruzeiro. Faça o Caio imediatamente. É isso que o torcedor do Cruzeiro quer aqui no jogo do Mirassol. Ontem, presença da torcida, viu, Thiago? Muitos torcedores que moram no interior do estado foram lá, acompanharam a chegada do Cruzeiro, ganharam autógrafo do Cássio, selfie do Cássio, atendeu a turma, atendeu todo mundo que estava lá. É o Cruzeiro também que vai ter um público legal aqui no estádio Maião, Thiagão. Boa, Emerson Pansieri, aí, Itatiaia, hein? A diferença, a cobertura lá, o Pansieri tá ao vivo, você vê lá o Pansi ao vivo no estádio, por isso a Itatiaia sai na frente com tudo pra você. Do Cruzeiro, do Galo, do América, Itatiaia, lado a lado com o futebol mineiro. Nós temos o campinho para colocar na tela do YouTube a escalação para Nath Fiuza analisar já. Tem também o Pedro Abílio, ó, na tela do YouTube, eu repito para você do rádio, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaique. João Marcelo deu uma encorpada, deu uma melhorada, hein, João Marcelo, no jogo contra o América. O Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, a dúvida citada pelo Pansi, de Arroio, o Wanderson e o Caio Jorge. Já Nath Fiuza analisa essa escalação, porque eu vou trazer o Pedro Abílio com o Mirassol, as informações do Mirassol. Mirassol, hoje não.
Hoje não, Mirassol. Ô Pedro Abílio, poupou todo mundo no fim de semana, abriu mão do Campeonato Paulista para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Uma grande invencibilidade jogando em casa. Não é fácil pegar esse Mirassol aí no interior de São Paulo, mas hoje não, Mirassol. Fala aí, Abílio. Alô, Thiago, um abraço pra você, a quem tá ligado com a gente no Rádio Esporte. Se ontem aqui no RE falamos sobre a invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro, se contarmos com o Paulistão, vamos pra quase um ano sem derrota do Mirassol dentro de casa. Mais de 20 confrontos, 14 vitórias e 9 empates. A última derrota pro Palmeiras ainda no Campeonato Paulista no segundo mês do ano passado. Olha só, pra hoje à noite o técnico Rafael Guanais retorna com os titulares em relação à derrota pro Capivariano no domingo no Paulistão. E aí Walter no gol, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo. A linha defensiva mantida das 2 primeiras rodadas do Brasileirão. No meio campo, Neto Moura, Yuri Lara e o Eduardo, com a possibilidade do Aldo Filho também aparecer nesse meio campo. No trio de ataque, Negueba, Alisson e Natan Fogaça. Uma novidade, já que ele marcou contra o Remo, Renato Marques pode ficar no banco de reservas. Uma possível escalação do time que finalizou ontem pela manhã a preparação para esta terceira rodada de Brasileirão. Thiago. Ô Fabrício Guerreiro, tá escalado aí o Mirassol pelo Pedro Abílio. Muito obrigado, viu, Abílio? É um jogo duro, é um adversário complicado, mas hoje não, viu, Fabrício? O Mirassol hoje não, sou mais o Cruzeirão, mas é jogo duro, Cruzeiro lanterna e a questão do cansaço. Não, Mirassol hoje não. Não, Mirassol, nem pensar. Ô, Fabrício, você já esteve em campo, sabe desse desgaste, o time vem numa pegada muito forte e lá em Mirassol não tem vida fácil. Um abraço, boa tarde, sua expectativa pro jogão, Guerreiro. Fala comigo, Thiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esporte. Thiagão, chegou a hora do Maião, papai. Eita, Mirassol, hein? Esse é brabo, time brabo. Pra mim o melhor jogador do Mirassol chama-se Rafael Guanais. Esse joga pra caramba esse jogador aí, viu? Que treinador. Nossa senhora. Conseguiu colocar a ideia de jogo, os caras no vestiário comprarem essa ideia, acreditarem neles, que hoje o Mirassol, quem que não tem respeito pelo Mirassol, Thiagão? Todos os times têm esse respeito, os caras já vão fazer um ano que não perde lá. A última derrota foi em fevereiro do ano passado no Campeonato Paulista pro Palmeiras, 2-1. Até então nada, e os caras chegam lá e em intensidade, e a coletividade dos caras é braba, e perde de 1-0, perdendo de 1-0, ganhando de 2, 3-0, é o mesmo padrão de jogo. É impressionante esse time, como joga. Então, sabendo disso, não tem que ter mimimi, né, Thiagão? Já foi, época de pré-temporada, aquele discursinho que já foi, não sei o quê. Não, agora é como se já tivesse meia temporada, esticou a corda e a fisiologia trabalhando, fisioterapia, os jogadores se recuperando. Tem tempo para descansar, descansa, é a vida que o jogador escolhe, tem que saber disso, tem que estar focado. Carnaval é só semana que vem, tem umas folguinhas aí, e agora é tentar buscar esses 3 pontos aí, essa recuperação no Campeonato Brasileiro, porque você pode perder até os 3 pontos lá pro Botafogo, do jeito que foi não, mas 3 pontos, tudo bem. Agora em casa pro Curitiba não foi legal, então tem que recuperar em algum momento. Agora se puder fazer isso, em cima do Mirassol, além de dar moral, quebrar esse tabu aí que o Mirassol não perdeu na Série A ainda no Campeonato Brasileiro, é moral pro time, moral pros jogadores, a autoconfiança vai lá em cima. Agora não tem mais surpresa também, né? O jogador já tem que ir preparado, que é sofrência. Sabe que por cada lugar que a gente vai jogar, a gente já sabe. O jogador sabe, vamos pegar o Flamengo, lá é qualidade, os caras jogam, deixa jogar, tal, joga no Sul, um contato mais físico. Mirassol, já sabe, filho, que a perninha tem que ir pro alto já no busão, porque lá o bicho pega, tem cidade lá em cima, mas é possível buscar os 3 pontos lá, Thiagão. Apesar que eu acho que um pontinho também não é ruim não, hein? Tô contigo, viu, Guerreiro? Pontinho não é ruim não, mas bora buscar essa vitória, você precisa vencer, cara. Essa situação de lanterna do brasileiro. Ô, Nath, é óbvio que é só o começo, tem muita coisa, mas um time que foi o 3º colocado no ano passado, estar na lanterna é sim um peso. E essa dúvida, Arroio ou Wanderson? Ô, Nath, inteiro, saudável, pensando que precisa vencer, precisando de gol, eu sou Arroio mais 10, viu, Nath? E você?
Eu também iria com o Arroio, ainda que o Arroio tenha tido mais dificuldades nesse início de temporada, né? Oscilando mais, um pouquinho de dificuldade ali para ter um bom aproveitamento nos cruzamentos, sofrendo um pouquinho também às vezes sem a bola, mas eu ainda acho que o Cruzeiro precisa mais do Arroio pela característica, né? Um jogador mais agudo, né? Mais insinuante, vai para cima da marcação, o Cruzeiro vai precisar disso, né? E aí você tem o Gerson agora nessa posição de segundo volante, que já vem construindo e organizando o jogo do Cruzeiro de trás para encontrar o Matheus Pereira e aí o Arroio pelo lado do campo. Eu te confesso que eu ainda não estou 100% convencida da mudança de lado do Christian para a esquerda com o Arroio na direita. Gostava muito do Christian lá na direita, acho inclusive que ele ajudava demais o William, né? E o William sofreu em algumas partidas sem o suporte do Christian por lá. O Tite até justificou que o próprio Christian teria dito a ele que tudo bem mudar de lado, que ele até preferia jogar na esquerda, mas enfim, ainda não estou 100% convencida não, mas acho que essa configuração de Christian de um lado e Arroio do outro, junto com Caio Jorge, Matheus Pereira ali na frente, é o melhor para o Cruzeiro hoje. O que o Fabrício falava é muito certo, né? Assim, a gente está falando de um time que foi o 4º colocado no Brasileirão do ano passado, o Mirassol, que passou por uma reformulação, mas manteve o seu treinador. Então a ideia de jogo, né, a característica do time em campo permanece a mesma. Então se você vai lá, busca um pontinho, não é das piores situações não. Como foi no ano passado, o Cruzeiro empatou por lá, mas especialmente dado o cenário deste momento, o Cruzeiro tem que vencer. A derrota para o Botafogo, não por 4-0, porque uma goleada nunca pode ser normalizada, mas a derrota fora de casa para o Botafogo você ainda engole. Mas ter perdido para o Curitiba dentro do Mineirão aumenta inevitavelmente a pressão por esse jogo contra o Mirassol, por isso hoje tem que buscar os 3 pontos, viu, Thiago? Eu tô botando fé, ainda mais nesse gramado legal, não tem desculpa de gramado, né? Mandar um abraço pro Barba. Alô, Barba, quem cuida do gramado lá do Mirassol, tá acompanhando a Itatiaia, ficou feliz com os nossos elogios de antes, reforço o elogio, parabéns, viu? Ô, Barba, cuida bem do Pancieri aí, faz aquele lanchinho depois pra ele também, fora do estádio, que o Pancieri é meio guloso.